Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam muito bem-vindos aos Dois Nerds e uma Bíblia. Eu sou o Beto, seu host de plantão, muito animado aqui com esse episódio muito especial, que é o episódio Vejo Vocês de um ano de Dois Nerds e uma Bíblia, um ano do privilégio de estar aqui compartilhando teologia e cultura pop com vocês. E se você estiver me ouvindo no seu agregador, no YouTube Music, talvez você não está prestando atenção em nada diferente, né, na entrega do nosso conteúdo. Mas se você está no nosso YouTube, sim, vocês estão me vendo, vocês estão vendo o meu grande amiguinho, o Lucas, que tá aqui sempre comigo. E aí, galera, sejam bem-vindos ao nosso Dois Nerds, nosso conteúdo de um ano. Eu ia falar podcast de mania, mas, como o Beto mencionou, tem algumas coisinhas diferentes aí, e é muito bom estar nesse um ano com vocês. Como estávamos falando antes aqui, acordando todas as semanas, 6 horas da matina para gravarmos o nosso cast, e tem sido muito bom, e esperamos que vocês gostem aí do nosso novo formato aí do nosso cast. Isso aí, um formato novo, mas com o mesmo conteúdo, a mesma qualidade de conteúdo, é realmente só uma entrega diferente. E para comemorar essa data, nada melhor do que um convidado mais do que especial, que é o Erlan dos Ovelhas Elétricas, tá aqui com a gente hoje. Salve, salve, dois nerds e uma Bíblia, Beto e Lucas, peço licença para chegar, parabenizo pela data tão especial e hoje somos 3 nerds e uma Bíblia. Boa! O Erlan, que desde o começo é um grande apoiador nosso. Verdade. A gente já foi lá, né, no Ovelhas, falar, óbvio, de Tolkien. Boa. Ah, que delícia! Coisa boa! Foi muito bom. Saudades. Foi muito bom. E aí a gente foi lá no Ovelhas pra falar de algo que o Lucas gosta. Então a gente trouxe o Erlan pra falar de algo que ele gosta. Que é o One Piece. Nada melhor, não é mesmo? Vamos lá. Vamos fazer 1000 episódios aqui no Dois Nerds sobre essa obra de mais de 25 anos. Eu acho justíssimo. Inclusive, Erlan, vocês no Ovelhas Elétricas estão fazendo um especial do One Piece, então não? Andei vendo uns episódios lá, né? Isso, a gente tá fazendo lá um mashup assim, de episódios com vários arcos, né? Então a gente começou ali o primeiro de East Blue até Alabasta, depois de Alabasta até Thriller Bark. Aí agora o último a gente fez um especial Marineford, que é, enfim, da Grande Guerra. E agora a gente vai pro 4º episódio já, agora em dezembro a gente lança esse 4º episódio, que vai, enfim, arcos posteriores. Estamos decidindo ainda até onde a gente vai para poder também gerar conteúdo ad eterno. Muito bom. E o One Piece tem muita coisa, tem muito arco, né? Então eu recomendo, assim, fortemente que você vá no link aqui embaixo e ouça os casts dos Ovelhas aí sobre o One Piece, porque conteúdo por conteúdo a gente vai trazer outra coisa aqui, então é relevante ver o deles também. Até porque se você já tá mais pra frente na história, eles já estão mais pra frente pra história. Mas a gente tá acompanhando aqui o Lucas. Por favor. Que é um bebezinho, irmão. Isso. Eu. Gente, eu cedi ao One Piece. O Lucas acabou de terminar. Cedi ao One Piece. Não resisti. Por culpa... Entrou pro esquema de pirâmide. É uma desgraça isso, cara. Maior pirâmide do mundo dos animes. E eu achei que eu não ia gostar. No final das contas, esse troço me conquistou. Gostei demais e não vi o anime, já adianto pessoal, não sei nada do anime, tô nos mangás e tô na série da Netflix, se conta alguma coisa. As duas mídias onde eu estou. E bora lá, cara. Tô curtindo bastante. Perfeito. Nosso objetivo aqui, então, gente, não é olhar o arco... Vamos por partes. Falaremos sobre East Blue, somente East Blue, e solamente East Blue. Então, se você já tá esperando aí um Chopper, uma Robin, ainda não, ok? Pode ser o seu personagem favorito, gosto também, o arco do Chopper é maravilhoso, mas a gente vai se atentar ali até Longtown,
que é o finalzinho, né, do East Blue. E a gente não vai aqui ficar destrinchando a história. Vamos dar um resumão do que é One Piece, pra quem não conhece. Mas o nosso objetivo é olhar alguns elementos, principalmente de alguns personagens, fazer uma análise deles, né? Então não vamos gastar tanto tempo na história, mas vamos fazer um resumão, né? Quem quer fazer o resumão? Quem quer falar aí o que é One Piece? Eu tô louco pra ouvir o Lucas, como é que é a percepção dele sobre a obra. Não, eu já tava me sentindo em sala de Cara, aula, né? Que a gente abre pros alunos e fica aquele silêncio assim, Constrangedor. Isso. Cara, o One Piece. O que eu vou dizer do One Piece? É um mundo de piratas, é um mundo diferente do nosso, né? Um mundo de fantasia. Tem um continente, só que o continente é a parte mais reduzida. O grande negócio do One Piece é os mares que cercam e a busca por um tal de tesouro chamado de One Piece. Só que, pelo menos até onde eu estou, o foco do negócio mesmo não é tanto pelo menos até o momento, esse tesouro. Na verdade, o tesouro é só o pontapé inicial. A trama de One Piece, para mim, pelo menos, One Piece tem sido o desenvolvimento de uma série de personagens, de tramas particulares. Não tramas no sentido de, nossa, algo totalmente emocionante que faz a gente chorar toda hora ou ficar desse jeito, mas histórias complexas, né? Todos os personagens do One Piece, eles têm uma história complexa, eles têm um background muito grande que faz com que a gente se apegue a eles. Isso foi o que mais me chamou a atenção em todos os animes, mangás com que eu já tive contato. One Piece, sendo um shonen, me chamou muito a atenção nesse sentido, sendo um público mais infantil, aparentemente, algo mais engraçado. Eu não sou um grande fã de comédia, e mesmo com a comédia ele consegue trazer uma carga dramática, um desenvolvimento de personagens muito grandes. Então a história é uma busca por um grande tesouro, mas eu acho que até o momento onde eu estou não é esse o mote principal. O mote principal é o desenvolvimento da tripulação do Chapéu de Palha, a amizade entre eles, os vínculos entre eles, a relação deles com seus passados, com as pessoas que eles deixaram para trás, com as pessoas que eles ainda estão buscando, porque alguns ali estão buscando, algumas pessoas estão buscando sonhos além do One Piece, eles têm alguns sonhos particulares. É mais sobre isso a história do One Piece do que a busca por um tesouro do Golden Roger. Golden Roger, né? Acho que é esse o nome dele, né? Golden Roger. Bom, muito bom, isso aí. E você, Erla? Vai lá. Como você vendo One Piece pra gente? Olha, o One Piece é uma obra longa, né? A gente é famosa pelos seus mais de 1000 episódios, 1000 capítulos. Na verdade, o capítulo agora, enquanto a gente grava, eu tô esperando sair o 1097. Então a gente tá quase chegando no 1100, né? Então é assim, absurdo de tão grande. Então é uma obra que não tem medo de desenvolver de maneira calma calma dos membros da tripulação do Chapéu de Palha. Então a gente tem esse protagonista, que é um garoto, adolescente, sonhador, idealizador, meio sonso, mas com um sonho muito grande que incorpora ele no seu nome. Toda vez que alguém pergunta pra ele, quem é você? Monkey D. Luffy. Eu sou Monkey D. Luffy e eu vou ser o rei dos piratas. Isso tá na identidade dele, tá no nome dele, ele se apresenta constantemente assim. Eu sou Monkey D. Luffy, eu serei o rei dos piratas. Então, esse sonho tá entremeado com a identidade dele e ele vai capturando pessoas ou cativando pessoas para sonhar junto com ele e desenvolver o sonho deles. Então cada um também que vai aparecendo vai tendo oportunidade de realizar o sonho que cada um tem. Então a gente vai... É curioso, né? Geograficamente a divisão do foco de cada arco. Então a gente tem Romance Dawn, tá Luffy e Zoro, que iniciam ali a sua caminhada. Orange Town já a Nami, e introduz o vilão, que é o Bug. Villa Syrup tá o Sop desenvolvido e tem ali o Capitão Kuro como antagonista. Vão para o Baratie, o Sanji, e ali a gente tem o Don Krieg como antagonista, né? E finalmente Arlong Park
que é o local ali onde o Arlong é desenvolvido, o vilão é apresentado, e a Nami ela é melhor desenvolvida ainda, né, como navegador. Encerra lá em Logtown, onde a gente agora não mais tem vilões explícitos como piratas antagonistas, mas a Marinha chega, a gente se lembra que essa galera, Luffy, Zoro, Usopp, Sanji, Nami, eles são piratas, eles são fora da lei. Então a gente encontra algum capitão da marinha e uma imediata dele que vão persegui-los. É muito, muito interessante ver o desenvolvimento não apenas da tripulação, mas do mundo ao redor de One Piece. E eu acho que esse universo complexo é o que torna One Piece tão cativante para quem lê e quem assiste. Muito bom, perfeito. One Piece, ele tem essa característica das ilhas, né? Então, teoricamente, cada arco passa-se em uma ilha. Teoricamente, porque a gente vai ter algumas exceções aí. E essas ilhas sempre vão trazer a sua história. Então, eu acho que uma das coisas mais incríveis em One Piece, e eu acho que exatamente esse tempo, essa leveza, essa calma em contar a sua história, é um dos pontos principais, é que o Oda, né, um gênio, ele consegue em cada ilha, em cada arco, desenvolver profundamente os seus personagens, de forma a eles se tornarem relevantes pra gente, e a gente até espera que esses personagens voltem a aparecer depois. Então, não tem personagem em One Piece que aparece por acaso, ou que não vai ter algum desenvolvimento futuro. Quando a gente acha que ele esqueceu de alguém, ele traz nem que seja numa capa do mangá, assim, ó, o fulano tá ali fazendo tal coisa. Então é um mundo muito... dá pra se imaginar vivendo nesse mundo, né? Tem pouca ponta solta. Mas eu acho que pra mim, uma coisa que One Piece faz muito bem é isso, é aprofundar os seus personagens, né? Fazer um comparativo bobo aqui, mas é que é algo que o pessoal vai conseguir entender. Diferente de Dragon Ball Z, onde a gente vai ter Goku e Vegeta, e às vezes o Gohan, e o resto dos personagens são whatever, ninguém liga, isso não acontece em One Piece, né? Todo personagem se vincula na história, até por elementos emocionais, mas a gente se preocupa com esses personagens. Então, é uma história realmente profunda no seu desenvolver, apesar de ter uma roupagem cartunesca. Isso fica mais gritante até, se eu não me engano, foi no... Oh, meu Deus do céu. Foi no início da Alabasta ali, quando eles encontram a Baroque Works, acho que é o nome daquela gangue terrível Isso. lá. Isso. Eles encontram eles, eu sei que a gente tá falando de East Blue, não de Alabasta, mas me chamou a atenção porque o Luffy, que é o protagonista, em tese, ele praticamente sai de cena. Ele sai de cena um pouquinho, porque ele tá fazendo a digestão, tá lá gordão. E quem aparece protagonizando as primeiras lutas são os supostos coadjuvantes. Então, de fato, One Piece não se trata só do Luffy. Ele é um personagem do Chapéu de Palha que vai aparecer, mas todos têm seu espaço, todos têm seu protagonismo. E tem esse exemplo, mas eu me lembro de outros no East Blue também, que o Luffy tá ou dormindo ou capotou. Tem no Arlong Park, tem uma hora que ele se afoga lá e fica só a cabeça dele pra fora. Quem protagoniza toda aquela cena não é ele mais. Nem deve achar o Zoro que vai lutar naquele momento ali. Então são outros personagens que vão lutando, né? É muito legal isso no One Piece. Não é o Luffy apenas o herói, mas toda a tripulação do Chapéu de Palha. E o que entra um mérito da história, né? Porque a história é uma história com muitos personagens. Então é um desafio você ter muitos personagens e desenvolver todos eles com profundidade. E o One Piece consegue, pelo menos ali com o seu elenco principal, trazer muita profundidade. E eu vou dizer com o seu elenco secundário. O secundário de One Piece é muito mais rico do que muito personagem principal de outros animes. Talvez o terciário ali já começa a dar uma esfriada, mas mesmo assim é muito mais recheado. Fechou. Uma coisa que a gente... desculpa, Por favor, Não, manda ver. não, é que você fechou bem. Eu ia fazer uma outra introdução, dá pra botar em outro bloco. Pode? Legenda. Pode então. Não, o que eu ia ressaltar é que as motivações fazem sentido. Alguns personagens... vamos pegar o exemplo da Nami. A Nami é alguém que foi escravizada. A gente na verdade, aqui é spoiler free de East Blue, né? Então, para ela permanecer
e cuidar da família e a ilha Kokoyashi permanecer também segura daqueles piratas que eram intransponíveis, né? O próprio Arlong era alguém impossível de ser vencido, ele acaba lá com a Belmer, que era a única com treinamento militar, né? O One Piece faz essas coisas maravilhosas, né? Coloca uma responsabilidade gigante nas mãos de uma criança, né? A Nami se sacrifica para que a família possa permanecer vivo ali, entendeu? A gente, mesma coisa com o Sanji, que é uma criança que precisa desde cedo aprender sobre alguns valores alimentares, enfim. Isso é uma coisa maravilhosa. A gente vai vendo que os sacrifícios que vão sendo feitos para cada um, talvez até com exceção do Usopp, assim, ele tem uma história triste, claro, a mãe dele morre, o pai dele abandona, mas no fim das contas é bonito ver a forma como o Oda vai desenvolvendo a história de fundo de cada um dos personagens, né? Ao ponto da gente se apegar a eles. E quando tem o plot twist, não é de graça. A gente já tá apegado, a gente tem uma ideia errada que de repente é esclarecida pelo flashback, pela história do passado, e a gente fica, poxa, agora eu entendi por que essa pessoa é assim, porque a Nami tem problema de confiança nas pessoas, porque o Sanji não usa as mãos pra lutar, ou por que o Zoro tem tanto apego às espadas. Os flashbacks vão mostrando. Então, esse cuidado no desenvolvimento da história é algo assim louvável na cultura pop. One Piece é exemplar. Perfeito. E é legal que é legal que eu fazendo uma ponte que o Fernando mencionou, isso é algo que o Beto tinha comentado comigo quando eu comecei a ler, porque a Nami é uma das primeiras personagens que surge também, né, junto com o Zoro, mas a história dela só vai ser desenvolvida de fato lá no Arlong Park. Então é legal ver isso. Às vezes demora, a história não é uma história aleatória, é intencional mesmo. Ele joga um personagem lá que talvez só vai ter o seu apogeu, o seu desenvolvimento mais pra frente. O meu filho assiste, né, o anime, e ele já falou pra mim do Sanji, que ele gosta muito do Sanji. Ele falou, tem muito mais coisa do Sanji que ainda nem apareceu, você só além da origem, sim, que torna ele muito mais legal. Então dá pra ver que os personagens não se limitam só à história de origem deles. Acho que isso é algo legal no One Piece. Tudo tá interligado, é um universo total, uma teia imensa que só vai aumentando cada vez mais e deixando a gente doido, né? Sim, e esse ponto que a história mostra os personagens crianças e adultos, né? Então, todos os personagens muito importantes, em algum momento é revelado isso. E é sempre isso, é sempre o evento da infância que impacta diretamente não só a tripulação principal, né? Basicamente todos. A gente vai ter até, de certa forma, ó, o spoilerzinho aí pro Lucas, a gente vai ter até um pouco sobre o Bug, né? Por que o Bug é do jeito que é, tem um motivo lá atrás. Então, e eu acho isso genial, porque faz sentido na história, e é difícil a gente fazer esse tipo de conexão. Pensando em como desenvolver uma história e tudo mais, é muito difícil. Pensando também que o Oda, ele não se limita de forma alguma na jornada do herói. Alguns personagens talvez a gente consiga colocar dentro da jornada do herói, mas assim, não há um convite, não há um processo padrão. O Luffy é um personagem que quebra muitas expectativas. Vamos tentar aqui, a gente vai tentar falar de cada um desses personagens principais e o que a gente consegue aprender com cada um deles, né? E vamos começar com o Luffy, então. Ele é um personagem que tem o sonho de ser o rei dos piratas. E aí, quando a gente pensa em pirataria, até se a gente for pensar, vamos lá, Piratas do Caribe, pirataria é o quê? É saquear, matar e né? Pirataria é isso. Mas o Luffy, por causa desse relacionamento dele de criança com os piratas do Shanks, ele tem uma visão romântica da pirataria. Por isso que o arco inicial é o Romance Down, né? Que ele acredita o quê? Ser pirata é sobre ser livre e aproveitar a vida. Mas é muito legal pra mim que quando o Luffy coloca isso de ser pirata é aproveitar a vida e aproveitar a liberdade, na cabeça dele, ele não pode tirar a liberdade do outro pra aproveitar a dele, porque o outro tem tanto direito de alegria e liberdade quanto ele.
Essa é uma leitura inicial que eu faço do Luffy, mas eu acho que isso é um ponto que, tipo, carrega o personagem. Eu concordo total. Nossa. Quando a gente compara o que é pirata no mundo real, né? O que foi a pirataria, né? Pessoas que saquearam, pilharam, enfim, roubaram navegações, invadiram navios, roubaram cargas, usando violência, enfim, e armas de guerra presentes em navios, em embarcações marítimas. E aí a gente vê... Bom, a gente consegue enxergar esse mesmo estereótipo, essa mesma descrição nos piratas que o Luffy encontra ao longo do caminho. O Capitão Kuro era um cara só interessado no dinheiro da senhorita Kaia. E ele ficou um tempão lá, se fingindo de clarrador, para poder matar ela quando ela fizesse 18 anos, pegar o dinheiro todo dela e voltar para os mares. E, enfim, ele tinha uma tripulação lá de homens gato, mulheres gato, uma coisa meio ridícula assim, mas legal. A gente encontra o Don Krieg, um outro pirata também, que tinha uma frota lá de 50 navios, eu acho. Enfim, que também era temido, era o homem mais forte do East Blue, né? As pessoas, o pirata com maior recompensa do East Blue, já que o Mihawk não estava mais sendo procurado. Enfim, é um pirata bem questionável, né? Já que ele manda o capanga dele lá fingir que estava com fome, fingir um monte de coisa para poder roubar lá o Baratie e pegar o mapa da Grand Line, as anotações, né, do Zeph. Que mais de pirata? A gente encontra o Bug, é um outro exemplo de pirata que, apesar de todo atrapalhado, todo meio galhofa, ele também é alguém que quer pilhar, que quer fazer o seu nome, né? Enfim, e finalmente o Arlong, que é o exemplo máximo, né? Um pirata que chega, apesar dele ser de uma raça diferente, né? O One Piece tem essa diversidade biológica, mas é alguém que tem o nome de pirata, e que é um outro, inclusive um spoiler pro Lucas aí, que vai ter um desenvolvimento lá pra frente. Mas esse pirata também, ele escraviza uma ilha toda e cobra impostos e faz coisas muito ruins, né? Escraviza uma criança para que ela desenhe os mapas para ele, entendeu? É o estereótipo de pirata, é o vilão, beleza. Mas o Luffy, como o Beto bem disse, ele aprendeu o que é pirata com um cara que não tava fazendo isso. Quando o Shanks ia pra ilha lá do Luffy, ele tratava todo mundo bem, não caçava confusão, só precisava reabastecer o navio dele, comprar suprimentos, ficava lá, se divertia com o pessoal. Era alguém realmente que não tinha defeitos, vícios, só demonstrava virtude mesmo, que mostrou para uma criança que não teve figura paterna, uma criança que realmente não tem exemplos do que é ser adulto. O Shanks foi a melhor pessoa para ele. Então, o pirata que o Luffy romanceia é o que ele quer ser com o Shanks, né? Alguém livre, alguém que quer viajar pelos mares com aventuras. Então, eu concordo. O Luffy é uma pessoa que tem uma ideia, como eu diria, ele quer desvirtuar o conceito de pirataria. Pirataria não é o cara que é mal e pilha, é o cara que vive a vida e compartilha essa liberdade da vida com outras pessoas que passam pelo caminho dele. Por aí. É legal ver até que a busca pelos tesouros, né? Quando a gente vê que é um grande mote desses piratas, não é saqueando outras ilhas. Eles têm várias oportunidades de saquear ilhas, mas não é. Na verdade, eles ajudam essas ilhas e eles saqueiam outros piratas, né? Não com uma ideia hollywoodiana, porque eles não dão o tesouro para os pobres, mas eles vão se ajudando, e nesse de se ajudar como tripulação, eles acabam ajudando outras pessoas, porque no final das contas esse tesouro volta para as ilhas onde eles estão passando. E falando um pouco do Luffy ainda como herói, é incrível. Desde o início, isso é algo que me surpreendeu. Comentei com o Beto em outros momentos, né? O Luffy é um protagonista extremamente piegas. Ele não é ele é bem estereotipado. É o típico protagonista bom moço, super
de bem com a vida, nada de ruim, sempre de boa, não tem defeito. O defeito do Luffy é ser esfomeado. É o máximo de defeito que a gente consegue colocar nele. Não tem um outro defeito que a gente coloque. Eu, particularmente, sempre tive dificuldades com esses protagonistas tão piegas. Mas tem algo no Luffy que torna ele um protagonista tão bom, mas tão bom, que mesmo sem ele fazer muito esforço, ele consegue cativar uma tripulação inteira. Ele não fez muita coisa pro Zoro, mas o Zoro não desapega dele. O Zoro é muito mais forte que ele, parece, muito mais habilidoso, muito mais inteligente, mas tem algo no Luffy que faz o Zoro falar, eu quero seguir esse cara. Tem algo nele que faz a Nami abrir mão de toda a arrogância dela de navegadora, de sabichona dos mares. De vez em quando tem que dar uns gritos ali com o Luffy para ele voltar para a realidade, mas ela segue ele também. Cara, como que pode um personagem, vou usar as expressões que a gente foi dando aqui, sonso, meio ingênuo, cativar o leitor e todos os personagens da tripulação? É um estudo de caso que tem que ser feito nesse personagem. É muito legal isso em One Piece. O Luffy é um herói interessante de ser analisado com mais. Eu gostaria de ter, agora falando como teólogo e fã do mundo nerd, mais tempo de analisar o Luffy realmente e tentar entender o que esse personagem fez. O que o Oda fez com ele que fez ele virar esse fenômeno de herói que ele é. Eu acho que uma das coisas que no Luffy me impressiona como protagonista é principalmente no arco da Nami, né? Eu sempre falo assim, a cena que o Luffy coloca ali o chapéu na Nami, né? Que é uma cena clássica, e ele vai ali no Arlong, foi o que me vendeu One Piece, né? Eu acompanho One Piece desde essa época. Então, o Luffy, apesar dele ser leve, nesse sentido de palhação, sempre dando risada, parece realmente que ele não é o capitão, né? Ele sempre tem que tá dando uma bronca nele, colocar ele, o que você tá fazendo? Tem até uma vez lá que ele atira um canhão sem querer na marinha, tipo, cara, o que você tá fazendo, velho? Você tá provocando a marinha, se liga, né? Tudo isso que ele faz, mas quando alguém precisa de ajuda, ele tá lá. Então, ele é uma pessoa que tem uma capacidade de leitura muito boa dos sentimentos daquele ao seu redor, e eu acho que isso é um elemento importante de um líder, e disso que o Luffy traz. Porque muitos desses capitães que foram citados e que aparecem na história, eles são extremamente egoístas. É a minha tripulação para o meu objetivo, vocês são os meus servos, e a gente vai ver isso acontecendo muito. Se eu precisar te matar para alcançar o meu objetivo, você é uma ferramenta na minha mão. Um pouco do Traum, amiguinho, que a gente tava falando de Ahsoka, né? O grande almirante Traum é isso, ele é um cara que ele usa as ferramentas dele, e o Luffy não, né? Então, a partir do momento que o Luffy tá nessa luta com o Arlong, ele chega ali no quarto da Nami, que tem todo aquele histórico da Nami. O objetivo dele não é nem mais bater no Arlong, mas é destruir aquela prisão. Ele literalmente destrói a prisão da Nami. Ele destrói toda a comprovação física do que ela sofreu. E assim, ele não parece ser inteligente o suficiente pra perceber o que ele tá fazendo. Mas ele é. Então ele é um personagem que eu acho que isso que me cativa nele, assim, como ele sabe a coisa certa a fazer na hora certa para ser tão impactante. Olha lá, você o Luffy tem uma característica comum em alguns protagonistas de anime, que é essa meio que censura, essa perspectiva alienada do mundo. O Luffy não lê jornal. O Luffy não é o cara que chega em casa e liga a TV e vê o que tá passando. É o cara que fica rolando vendo vídeo de gatinho, talvez, nos rios do Instagram, sacou? É o cara que fica mandando meme pros amigos. Ele não tá... cara, tá vendo aí o conflito entre Israel e lá na faixa de Gaza e o Hamas. Cara, o Luffy talvez nem saberia que Israel existe. Entendeu? É um cara assim, mas se ele enfim, chega lá na Terra, ele vai tentar salvar o máximo de pessoas possível. Ele vai tentar acabar com a injustiça o mais rápido possível. Então é uma característica muito interessante de se ver num personagem que ele tem defeitos, obviamente, mas as virtudes dele
são tão admiráveis, que você fica assim, cara, esse cara é um pouco sonso e tal, ele é enganado facilmente. Cara, não, Lucas, você vai chegar numas cenas tão legais do Luffy sendo enganado. É muito engraçado, muito engraçado. O humor de One Piece é muito, muito bom. Mas, enfim, é o cara que tem virtudes que compensam isso e faz a gente admirar. Enfim, é ruim não poder dar spoiler. Por favor, se contenham. Ai, Deus. Pra quem tá aqui ouvindo, a gente não falou isso, né? Mas pro pessoal que tá ouvindo aí, eu estou em Skypiea. Então os meus amigos aqui estão se segurando para além de Skypiea. A gente só tá 800 capítulos na frente, só. Pouca coisa. Mas é efetivo. Mas fazendo, Fale. amigo, já vou fazer uma ponte com o Zoro, né? É interessante a gente ver essa ligação do Luffy com o Zoro, né? Fazer essa comparação. O Zoro é o vice-capitão, vamos dizer assim. Eu não sei se esse é o título oficial, se ele tem o título, mas ele é o segundo em comando quase ali na tripulação. Pelo menos em tempo de tripulação, né? Ele tá mais tempo com o Luffy, até o momento onde eu estou, pelo menos. E é interessante ver o contraponto, né? O Zoro já é um outro extremo. Frio, extremamente calculista, assim, em tudo que ele faz. Ele não é sonso, né? Ele já é um cara bem racional nas coisas que ele tem que fazer. Ele treina, ele se preocupa em treinar, em estar sempre preparado para uma luta. Ele treina as espadas dele. E é interessante ver como os dois eles conseguem se completar e formar uma dupla muito legal no comando daquela tripulação. E ao mesmo tempo também se complementar até nos defeitos, serem um tanto parecidos nos defeitos, né? O Luffy, o defeito até agora que mais se destacou é a gula, enquanto o Zoro é o sono, né? Do nada o Zoro, o mundo tá caindo e ele deita e dorme. É igual o Luffy, o mundo tá caindo só que ele quer comer. O Zoro ele tem isso também, né? E de certa forma demonstra até o quão poderoso ele é. Eu não temo dormir, né? Para mim é tranquilo tirar uma soneca. Eu sou tão habilidoso com as minhas espadas, né? Eu vou ser o melhor espadachim que eu não temo dormir. E eu acho legal que no East Blue, né? Quando ele encontra o Mihawk, e eu sou não sei como foi para vocês, mas eu fui um que esperei, ele vai acabar com o Mihawk. Eu fui bem ingênuo, bem adolescente de shonen. Cara, como é bom Ele vai saber disso. acabar. Como é bom saber disso. Isso. Realmente, ele vai realizar o sonho dele, tipo, no episódio 15. Isso, tadinho. Eu achei, cara. Eu fiquei todo empolgado. Eu falei, cara, é agora. E o cara apanhou do Mihawk. E o Mihawk nem fez muito esforço. Apanhou com aquele alfinete dele. Ele acabou com o Zoro, cara. E eu achei muito legal isso. Pra mim, ali o Zoro me ganhou, a história do Zoro me ganhou ali. Não é tão simples ser o melhor espadachim, né? Mesmo ele sendo um personagem sério, frio, calculista, que treina, que é poderoso, que dorme no meio do perigo, ele não é o melhor. Ele ainda tem um longo caminho até alcançar os seus objetivos. Eu achei muito legal isso. Me quebrou a minha expectativa, né, de uma conclusão rápida, como é típico às vezes de um anime de um mangá mais infantil. Me quebrou ali e deu pra ver que o Zoro tem uma caminhada longa, talvez. Creio eu que vai ser muito longa ainda, até alcançar o seu objetivo. Eu achei sensacional. Ali realmente é o ponto de virada onde a gente tem uma perspectiva, onde dá um zoom out, né? A gente tá muito localizado na história dos personagens e de repente aparece alguém que te faz perceber, cara, o mundo é muito maior. O mundo é diferente, a partir daqui pra frente é outro nível. E a gente vê que os personagens que estavam vencendo, o Luffy venceu a Alvida, o Capitão Morgan, o Zoro, enfim, sola, né? A gente tem esse meme, né? Que o Zoro sola todo mundo e acabou com todo mundo e tal. Enfim, é demais, a gente vai vendo essa crescente. Aí finalmente chega um cara que fala, velho, ok, você é corajoso, garoto, mas não é digno de eu pegar a minha espada principal. Deixa eu pegar aqui, ó, esse crucifixozinho aqui, do tamanho do meu chaveiro, e é suficiente.
E realmente, o Zoro com 2 espadas não consegue, bota uma terceira na boca, que é a estética mais marcante em One Piece, né? Essa terceira espada que ele põe na boca. E aí não é suficiente ainda, ele acaba, enfim, acaba com o Zoro, depois o Zoro ainda mostra aquela honradez, né? De cicatriz nas costas, pra mim é uma vergonha, então abre os braços e toma o golpe quase mortal ali. Realmente ali foi uma quebra muito grande. Me lembrou, sabe o quê? O Rock Lee vs Gaara. Quando a gente Tava pensando nisso. abre os portões e, enfim, a gente acha que o Rock Lee vai amassar o Gaara e tá amassando mesmo. No finalzinho, o Gaara, Shibaku Tensei, e acaba com o Lee. A vida é dura. E é o que a gente espera, né? Realmente. A gente tá acostumado a ver o herói esforçado ganhar. Exato. Cara, foi isso que mais me pegou. O Zoro se dedica tanto, cara. Ele conquista tanto a gente e às vezes não vai adiantar de nada. Às vezes vai vir a derrota. E é legal ver que o Mihawk, me chamou a atenção isso também, ele vê potencial no Zoro. Porque ele até fala, não é um golpe mortal. Porque você vai treinar e nós vamos nos enfrentar de novo. Eu quero enfrentar você de novo. Porque ele vê que o cara ali tem potencial. Ali pra mim o Zoro até o momento foi uma das histórias que mais sérias assim, que mais me pegou assim do One Piece, foi essa história até onde eu estou, né? Foi uma história que me pegou, me mexeu bastante assim nessa questão de às vezes a gente vai se frustrar, mas isso não é motivo pra desistir. O Zoro não desiste, ele vai continuar até alcançar a meta dele, até enfrentar o Mihawk. Eu acho legal. E eu acho que é legal que ele transforma isso no novo incentivo pra ele, né? O Zoro, ele tem o objetivo de ser o maior espadachim por causa de uma promessa da infância. Mas a partir dessa derrota, ele gera uma nova promessa. Uma nova promessa com quem? Com esse que confia nele, né? Quando o Zoro fala pro Luffy, eu vou ser o melhor espadachim do mundo, o Luffy fala, top, quero você na minha tripulação. Então, o Luffy põe um voto de confiança tão grande nesse sonho do Zoro, por perceber que a personalidade do Zoro é uma personalidade boa, que o Zoro, nessa derrota dele, se apoia na fé do Luffy pra caminhar o caminho dele. Eu prometo que eu nunca mais vou perder e eu vou ser um espadachim digno do Rei dos Piratas. Então o Zoro coloca, né, o sonho dele de ser o maior espadachim junto do sonho do Luffy. Se você vai ser o Rei dos Piratas, eu vou ser o imediato ou o espadachim digno de ser. Então, esse companheirismo dos dois, né, essa coisa dos dois ali, que é só deles, realmente é muito bom. Uma coisa boa para se notar é que existem muitos animes com equipes grandes. Enfim, a gente poderia citar aqui, sei lá, Samurai Warriors, enfim, agora fugiu sei lá, o próprio Evangelion, que tem um monte de gente que dirige robô, Tengen Toppa Gurren Lagann tem um monte de gente, Attack on Titan tem um monte de gente, enfim, Katekyo Hitman Reborn tem um monte de gente, vários animes que tem uma tripulação, ou uma tripulação não, mas uma lista de personagens principais, digamos assim, que acompanham o protagonista, que é longa. Só que o One Piece tem essa questão da setorização dos tripulantes, né? Então você tem Zoro imediato, o que tá ali para apoiar imediatamente o capitão. Você tem Nami navegadora, ela que vai ler mapa e navegar e ajudar realmente eles a chegarem onde querem. Você tem o Sop atirador, alguém que no navio responsável ali pelos canhões e também ali quando em terra tem o poderoso estilingue dele. A gente tem Sanji cozinheiro, que é crucial para um navio, né? Senão a galera morre ou tem botulismo. Se não tiver um bom trato alimentar, você não consegue navegar longas distâncias. E bom, aí a gente para, senão a gente fala de outros. Mas todos têm. Mas o fato é esse, todos têm uma função. Cada um tem a sua funçãozinha, cara. Isso é sensacional. Então, eu acho que também agrega pra qualidade do anime essa identificação, né? E às vezes, quando um tenta substituir o outro,
Acho que lá pra frente a gente vai ver isso, né? Mas você vê como dá ruim, você vê quando o cara tenta cozinhar e não consegue, o cara tenta navegar e não consegue, porque cada um realmente faz a sua função para alcançar o sonho próprio e também o do futuro rei dos piratas. É sensacional. Essa coisa de alcançar o sonho próprio do futuro rei dos piratas me fez lembrar da cena, a clássica também. Tem tanta cena clássica no One Piece, mas aquele momento que eles colocam o barril no meio, cada um deles põe o pé em cima do barril e verbaliza o sonho, né? É quase como se eles Sim. estivessem oficializando isso. Eu vou ser isso, conto com vocês. Eu vou ser isso, conto com vocês, né? A tripulação ali, eu acho isso legal, essa coisa também como o Erlen já falou, né? Luffy sempre fala, eu sou o Monk D. Luffy e eu vou ser o rei dos piratas. O primeiro personagem que a gente conhece em One Piece depois do Luffy é o Kobe, que é o completo oposto do Luffy. O Kobe tem um sonho, mas o Kobe fala, eu sou o Kobe e eu quero ser da Marinha. Pô, quem bota fé num cara desse? Então a gente já tem de cara assim um comparativo e a gente olha um pro outro e fala assim, gente, não faz sentido, um não tem nada a ver com o outro. Mas o Kobe também, ele tem no Luffy o quê? Um exemplo, eu preciso ser mais corajoso, eu preciso correr atrás dos meus sonhos. Essa coisa do Luffy verbalizar os seus sonhos, eu acho isso muito interessante. Porque mostra que ele tem um objetivo, né? Às vezes a gente na vida não tem objetivo. E aí, o que você quer da vida? Poxa, não sei. Eu tenho que falar assim, né? Eu sou o Roberto, dos 2 Nerds de uma Bíblia, a gente vai ter 100 mil seguidores. Pô, eu tô verbalizando um objetivo. Isso mostra que a pessoa tá dedicada no que ela quer. E o Luffy é isso. E ele faz com que os outros sejam. Boa. Faz com que os outros acreditam também que eles podem. Não, legal que você trouxe o Kobe pra conversa, porque assim como o Luffy teve no Shanks um exemplo de homem a seguir, um exemplo a ser seguido, um exemplo de pirata que ele queria se tornar, o Kobe teve na Alvida um exemplo de pirata. E um exemplo terrível de pirata que escravizava ele, que amedrontava ele, que matava pessoas e ele ia lá, enfim, morria de medo dela. Ela era a rainha dos mares e tal, na cabeça dele, né? Ela baixíssimo nível assim, em relação a outros piratas. Mas o Kobe aprendeu a odiar pirata, aprendeu que precisava ir para um extremo que combatesse essa pirataria e não permitisse que essa pirataria alcançasse outras pessoas. Ele queria defender essas pessoas que poderiam sofrer tal como ele estava sofrendo. Então, ele está indo para um oposto, né, um extremo diametralmente oposto, até que finalmente ele encontra o Luffy e quebra as expectativas, né? Peraí, você é um pirata, mas piratas são caras maus, são pessoas más. A Alvida aqui é o pior dos piratas, tal. E o Luffy, não. O Luffy vive a vida dele, ele só queria comer, ele tava lá no barril, querendo comer, que nem o Chaves. Enfim, só queria o sanduíche de presunto dele, né? E a gente vê algumas quebras de expectativa ao longo do tempo, quando eles vão conhecendo outras pessoas, né? O próprio Usopp, né? Que fica correndo dizendo, os piratas estão vindo. Até que finalmente um pirata chega, que é o Luffy, chega Luffy e Nami, os piratas estão vindo. O Sanji também, né? Não lembro se ele já tava lá. Não. Acho que o Sanji tava... Ainda não. Isso. Não, o Sanji é depois. O Baratie é só depois. Então chega Sanji, chega Luffy, Zoro e Nami, na ilha lá do Usopp, chegam piratas de verdade, mas não os que o Usopp tinha na cabeça, né? Que poderiam chegar e destruir a Vila Syrup, mas piratas que, inclusive, protegem a ilha e impedem lá o Capitão Kuro, que é um pirata realmente mau. Então essa quebra de expectativa que os Chapéus de Palha vão levando ao longo das ilhas é uma coisa também que agrega muito valor para a obra. Eu ia fazer a ponte até falando do Kobe, eu ia mencionar o Usopp, que o Erlan já trouxe aí também, como é curioso como o Luffy influencia inclusive personagem como o Usopp, né? Que é um cara que se apega na ilusão, né? Ele vive num mundo de ilusão, ele construiu uma fantasia ali para ele, e ele vive nessa fantasia para fugir, né, de tudo que ele sofreu, tudo que ele vivenciou. Mas é legal que primeiro ele foge, né? Ele aceita tentar escapar dessa fantasia e tentar vir para a realidade. Não, eu vou ser
Tanto Sim. é que lá no barril ele fala, né? Eu vou ser um pirata, eu vou ser o maior guerreiro dos piratas e Guerreiro tal. dos Mares, isso. Isso! E é interessante porque nos arcos seguintes, eu não vou lembrar agora qual foi, acho que foi contra Baroque Works, acabou não sendo no East Blue, mas me chamou a atenção que tem uma hora que ele fica todo amedrontado, ele tá apavorado de medo, e ele não quer. E lembram ele, ué, mas não é você que quer ser um guerreiro dos mares? Pare de viver na fantasia, é isso que é ser um guerreiro, é enfrentar medo, é enfrentar alguém mais forte que você, né? E é legal ver isso não só no Luffy, mas em toda a tripulação. Essa partilha do sonho, essa verbalização do sonho, faz com que todos eles se ajudem a alcançar esse sonho. O Zop, você quer ser um guerreiro, então eu vou fazer você ser o melhor guerreiro dos mares que você pode ser. Ah, mas eu minto, eu crio ilusões. Cara, não importa, nós vamos tentar despertar o melhor que tem em você, que é o teu sonho, que é o teu objetivo. Sim, você tem defeitos, você tem falhas, você cria fantasias quando você tem medo, mas nosso papel aqui não vai ser te crucificar por causa das suas falhas, mas sim tentar despertar durante essas crises o melhor Usopp que tem aí dentro. Cara, isso é sensacional no One Piece, né? Isso é uma lição até para a igreja, né? A gente fala, somos nerds cristãos aqui, né? Quantas vezes como igreja a gente tem essa dificuldade, né? Nós crucificamos às vezes o pior das pessoas, esquecemos que às vezes a gente tem que tentar despertar o melhor, a imagem de Deus que está ali dentro delas, né? Aquilo que realmente está ali, enraizado ali dentro e que tem que ser despertado. Eu vejo muito isso nessas histórias. O Usopp em particular, ele não é um personagem que eu gosto muito, na minha percepção de todos aqui, é o personagem que eu menos tenho apreço, mas essa mensagem dele, essa lição é algo que me pegou também na história aí do One Piece até o momento. O Usopp é o personagem do escapismo, né? Usa os piratas como uma esperança de encontrar o pai, e ao mesmo tempo usa a história, a mentira da história dele para aliviar as dores da Kyla? Kyla? Kaia. Então é muito interessante esse personagem, né? E ao mesmo tempo é isso, ele é um cara que ele usava a mentira que os piratas estavam vindo porque a mãe dele estava doente. Ele usa a mentira, então a mentira é o refúgio dele. Eu acho muito interessante como tirar alguém de dentro da mentira, né? Ó, venha pra realidade, viva o que você tá contando. Ele é um personagem muito interessante. Todos são. Mas, infelizmente, nosso tempo vai chegando ao fim. Então, a gente vai agora pro Sanji, né? Que é o último. A gente falou de todos. Falamos? Falamos. Sim. Então, a Nami falta o Sanji, né? A Nami foi citada lá no comecinho e tudo. Então falta o Sanji. E o Sanji, ele é o cara, não sei, talvez mais ético de todos. Não sei. Essa coisa de passei fome, não vou deixar ninguém passar o que eu passei. Eu acho profundo esse... Não tô diminuindo da Nami, do Zoro, do Sop, todo mundo aqui tem vida sofrida. Mas, cara, do Sanji ali, naquela pedra... Putz. Porque ele foi privado de um desses pontos que a gente fala que... Todos eles, né? O direito à liberdade é um direito primordial da Declaração dos Direitos Humanos. Mas o Sanji foi privado de algo que é primordial da necessidade biológica, né? Ele foi privado de comida. Então, ver a valorização que ele dá para a comida e a semelhança que ele dá à comida e à vida dos outros, eu acho muito interessante como isso molda o personagem dele. O Sanji, cara, foi um personagem... Foi a segunda lágrima rolada em One Piece, foi na história do Sanji. A primeira foi na história do cachorrinho. O cachorrinho de hora de tal. O show. Ali foi a primeira. A segunda foi do Sanji. E as outras 10 foi na história da Nami. Mas o Sanji, cara, o que me pegou na história dele, você falou do senso ético, mas me chamou a atenção na história dele. Eu me identifiquei muito com essa variedade de expressões de amor que existem, né? O Sanji, ele tem uma forma de demonstrar amor muito peculiar dele, né? E fruto até do que ele foi
fruto até do que ele experimentou. Ele viveu nesse contexto de fome, ele antes disso viveu num contexto, se eu não me engano, se a memória não falha, o chefe lá do barco invadiu o navio que ele estava e já começou a tratar ele ali. Ele já Isso. viveu um contexto meio opressivo, né? Então parece que ele sempre foi um contexto bastante opressivo. Aí ele passa fome e ele vai trabalhar com esse cara que ajudou ele e tudo mais. Mas todo o tratamento que ele e esse cara tem é sempre a base, é um tratamento bem no grito, na violência. Mas no final das contas, há amor por trás de tudo aquilo ali. Eles se amam de uma forma muito deles, assim. Né? Tanto é que é emocionante a despedida dele. É Barão. Como é o nome do barco? Esqueci o nome do restaurante. Isso. É emocionante a saída dele de lá. Todos se emocionam ali, né? Então é um personagem que me chamou a atenção, essa peculiaridade de como a gente manifesta o amor, fruto daquilo que nós vivemos. No final das contas, a gente expressa, não que a gente é preso nisso, eu sou contra essa ideia determinista, que a gente é fruto do que a gente viveu e não tem jeito. Mas, querendo ou não, o que nós vivemos, de certa forma, vai influenciar quem nós vamos nos tornar. E o Sanji se tornou essa pessoa meio brusca, pelo menos ali com aquele homem, com aquele chefe de cozinha e com os outros membros da tripulação. Realmente é muito difícil fazer comentário que não toque em spoilers lá da frente. Mas eu vou fazer o exercício de eu só sei o que tá em East Blue. Só sei isso. Força. Isso, zerei lá pra frente. Mas, Lucas, pelo amor de Deus, continua lendo, lê logo, lê rápido. Muito bom. Mas olha só. Tô na correria, Boa. Tem que ler aí uns 100 capítulos no dia, velho, senão não dá, cara, é muito bom. Olha, o Sanji tem uma característica que à primeira vista incomoda, e a segunda também, que é o fato dele ser desesperado por mulheres, né? Então, mulheres aparecem e ele fica lá desesperado. Ah, senhorita Nami, papai. Então ele fica com o coraçãozinho no olho. Nami, Chuan. Muito bom. Nami Swan. Então, a gente vê que no passado dele, ele teve um tipo de abuso causado por homens, né? O próprio Zeph, que causou o naufrágio lá do navio onde ele estava. Ele estava num navio cheio de cozinheiros. Que ensinaram para ele alguma coisa, e depois que ele foi trabalhar no Baratie também é um ambiente unicamente masculino. Então a gente vê a migração dele criança, quando o Zeph o encontra, até a perspectiva atual, onde o Sanji deve ter o que ali, uns 19, 20 anos provavelmente, por ali. Por aí. Então ele passou a adolescência toda num ambiente estritamente masculino, talvez com pouquíssimo contato com mulheres. Então ele é meio que um escape dele. Se o escape do Usopp é a mentira, se o escape da Nami é o dinheiro, se o escape do Luffy é a comida e o do Zoro é o sono, o do Sanji talvez seja o contato com o feminino, né? O do Zoro é a bebida. Também tem a bebida. Ele se perde também, né? Então pelo menos uns 3. O senso de direção do Zoro é maravilhoso. Você já viu algumas boas coisas, né, Lucas? Em Skype mesmo é maravilhoso. Aparecem uns mapas assim, aí o Zoro lá. O Oeste é pra cá e ele consegue ir pra lá e teimar com todo mundo. Teima com arqueóloga, que entende mais de direção que ele. Então o Sanji tem essa característica aí de um apreço exageradíssimo com o sexo oposto, né? Então incomoda um pouco, pra falar bem a verdade. É curioso, né? Que na série da Netflix eles deram uma consertada nisso. Ele virou mais um galanteador, um cara romântico, do que realmente um desesperado, né? E daqui uns 300 episódios, Lucas, você vai morrer de rir com o Sanji. Mas vamos continuar a história. Ixi. Mas eu gosto do Sanji, cara. Eu confesso que o que eu tenho visto dele, não tanto em East Blue, eu confesso que o posterior dele foi me chamando mais atenção, assim. Ele tem sido um personagem interessante.
eu não acho que eu não tive grandes lições com o Sanji como eu tive com os anteriores. Sendo bem sincero, assim, o Zoro, a Nami, o próprio Usopp, Luffy conseguiram me ensinar mais coisas, assim, de lições até o momento. Em East Blue, falando de East Blue. O Sanji ainda no East Blue, pra mim ainda é mais um mulherengo, de fato. Um cara meio bruscão nas relações de amor e um exímio chutador. O cara dá umas umas voadoras boas, né? É isso. Eu acho que se fosse pra pegar alguma coisa do Sanji, é valorizar seu próprio sonho, né? Porque ao mesmo tempo que ele tem o sonho de ver o All Blue, ele não larga o Zeff. Ele, não sei se ele sente uma dívida de vida, mas sei lá, ele quer que o sonho do Zeff seja realizado, não sei. Então, até esse amor bruto que o Baratie tem com o Sanji é aquela coisa de, cara, vai viver teu sonho, porque a gente te ama demais pra você ficar preso aqui com a gente. É um relacionamento um pouco complicado. Acho que o Sanji tem assuntos a tratar com abandono. Não quis abrir mão ali do que ele tinha, né? Talvez do conforto também, sair da zona de conforto. Mas há muito que ser desenvolvido no Sanji, há muito que ser desenvolvido em todos os personagens, e o nosso tempo tá dando aqui, então eu já vou dar uma encerrada. Infelizmente a conversa é boa, o assunto sempre rende, e One Piece, ainda mais One Piece, é difícil falar pouco de One Piece, né? Então, mas esse aqui é só um pouquinho. Veja, a gente nem entrou nas histórias, gente. A gente entrou em um pouco dos personagens, elementos que a gente observou nos personagens, para realmente mostrar como One Piece é uma história rica. Então, a minha recomendação, obviamente, leiam One Piece e leiam com vontade, porque é bom, vale a pena. Tem muita coisa pra Acho que até o pessoal que prefere séries, eu vou dar minha opinião. Eu não sou um perito em One Piece ainda, mas eu gostei muito da série da Netflix. Eu acho que foi uma produção legal. É excelente. Eu acho Uma produção muito legal. Eu acho que quem quiser começar por lá, talvez, pra ver se gosta, porque eu achei pra bem, sentir o bem gostinho, próximo. pode ser. Eu achei bem próximo. A do história mangá tá bem propõe. diferente, então eu acho válido pra conhecer, mas não substitui. Eu realmente acho que não precisa ir pro anime. Essa série, ela serviu como uma porta de entrada pra muita gente que tinha preconceito com os 1000 episódios, ou com a estética um pouco exagerada também que o One Piece tem. Ela serve como uma porta de entrada maravilhosa. Existe um esmero muito grande na produção, na atuação, no elenco, na direção. Obviamente, algum defeitinho tem, mas ela é realmente muito competente. Agora, pra quem vai ler o mangá, e o Lucas até tá lendo o mangá, eu recomendo, em alguma cena que você tá percebendo que ela vai escalar pra algo épico, pega ali o celular, abre o YouTube, pesquisa assim, Overtaken One Piece. Aí você coloca, dá play e ouve, lê enquanto ouve o pam, 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 pam. Aí sim, agora você tá lendo One Piece direito. Não, bom saber, porque é a trilha sonora do anime? É muito bom. Isso. Pra momentos épicos, toca Overtaken. Entendi. É maravilhoso. Fechado. Valeu Eu pela acho que dá pra ver as lutas, dá pra ver os episódios off, que são episódios resumidos, quase uma hora, que resume um arco inteiro, então é muito mais rápido. Já li o mangá, assisto o episódio off. Acho que tem muito conteúdo de One Piece, então dá pra você consumir em outras mídias. Eu acho que é válido. Minha gente, muito obrigado pela presença de vocês. Erlan, agora você tem seu momento. Faça suas propagandas, onde o pessoal te encontra. Caras, vocês podem me encontrar no Instagram, no erlan.tostes, e no @ovelhas.elétricas, que é onde a gente produz também conteúdo. A gente tenta ser tão competente como o Dois Nerds e uma Bíblia, né? Então a gente toca um pouquinho na cultura pop e faz reflexões a partir da nossa cosmovisão cristã. Então, fiquem à vontade aí para seguir. Twitter também, Erlan Tostes, mas Threads, ninguém mais usa isso. Então a gente tá aí para compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem visto, experimentado e refletido sobre esse mundo nerd. E novidades, hein? Abril de 24, vem meu livro aí pela Thomas Nelson. Olha Eita! Pela coleção aí, Teologia
a coleção Teologia para a Vida, eu acho. Eu esqueci agora o nome da coleção. Mas vem aí um livro sobre cultura pop. Eita! Onde está Deus na cultura pop? Onde está Deus na cultura pop? Livro aí para primeiro semestre de 24. E vai ter análise dos dois nerds, então, já Vai ter análise dos dois marcada, sem data. Muito bom. Marcada ter. sem data, uma Com análise certeza. dos dois nerds com o autor em loco na gravação. Vou deixar isso claro. Muito bom. Quero ver. Que maravilha. bom. Que honra. Muito bom. E já Valeu, fica Erlan. aqui o convite aberto, Erlan. Você volta pra Não. falar com a gente sobre Aceito. qualquer outra Volta. coisa. Não precisa ser só One Piece, não. Tamo junto. Tamo Aguarde. junto. O WhatsApp vai chegar, aguarde. É. Muito bom, muito bom. Tá aceito. Fechou. Amiguinho, Valeu. um beijo. Meu amiguinho Erlan, prazer estar com vocês falando de Nerdice, falando de One Piece. Pessoal, muito bom estar com vocês nesse ano. Segue a gente, nós estamos no Instagram. Nosso Instagram tá um pouco... Vamos ver se nesse virada de um ano a gente consegue movimentar de novo nosso Instagram. Mas, apesar do Instagram estar parado, o conteúdo no Cash e agora no YouTube está toda semana atualizado. Segue a gente no 2 Nerds e vem junto com a gente aí, comenta, manda proposta de pauta. Eu e o Beto aqui falando qualquer coisa. O que é nerd a gente fala. Nerd de teologia não tem preconceitos. Mandou, a gente isso aí. fala. É isso então, minha gente. Bem-vindos à segunda temporada dos 2 Nerds e uma Bíblia. Um beijo e um queijo.